Próximo orador, deputado Marcelo Freixo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Deputada Fatinha, que preside os trabalhos, deputado Conte, deputado Eliomar, demais funcionárias e funcionários da Casa. Deputado Conte, fico feliz de ouvir, não esperava nada diferente de Vossa Excelência. Essa Casa cometeu talvez o maior erro da sua história, pelo menos do que a gente tem conhecimento. Na sexta-feira passada, na sessão extraordinária, quando, absolutamente sob suspeita, diante das denúncias que não recaem apenas sobre 3 deputados, mas sobre uma prática hegemônica nessa Casa, decide substituir uma decisão do Judiciário, né? E quem paga esse preço no conjunto da sociedade é a própria democracia, que sai fragilizada. Há pouco tempo, uma jornalista me perguntou o que eu estava achando do conflito entre os poderes. E eu, na hora, respondi que o que mais me preocupava não era o conflito entre os poderes, mas eram os acordos dos últimos anos. E quero reiterar isso aqui publicamente. O que mais me preocupa no Rio, se eu pegar os últimos 10 anos, essa tragédia política que acontece no Rio nos últimos 10 anos, o que mais me preocupa não é a possibilidade de desacordo entre os poderes. Porque o desacordo, ele pode existir a partir do momento que existe autonomia, respeito pela independência dos poderes, que é a base de qualquer democracia. Mas a grande ameaça da democracia não é o desacordo entre os poderes, são os acordos. E aí eu quero ler aqui, pedir a paciência de Vossas Excelências, para mostrar que alguns problemas que muitos estão escandalizados hoje, não começam hoje. Eu convivo com o deputado Conte Bittencourt há 10 anos nessa Casa. A gente já conversou muitas vezes sobre problemas que hoje chamam a atenção do conjunto da sociedade. Mas eu vou ter o trabalho de ler aqui o que a minha assessoria levantou muito rapidamente. Tem mais coisas. Deputado Eliomar, representação ao Ministério Público Estadual contra a senhora Adriana Anselmo. Isso foi feito por advogar para concessionárias. Isso é assunto hoje, em todos os veículos de comunicação. Sabe quando que eu entrei com essa representação? Dia 1º de fevereiro de 2010. O Ministério Público do Rio de Janeiro arquivou no dia 4 de abril de 2011. Ação contra o ato de improbidade administrativa do governador no Ministério Público, favorecendo a família do escritório de advocacia da senhora Adriana Anselmo. Apresentado dia 22/8/2013. Situação arquivado. Representação ao Ministério Público para impedir a prorrogação por mais 25 anos de contrato de estudo da Supervia, no dia 14 de abril de 2010. Sem resposta até hoje, deputado Conte. Representação do Ministério Público contra a Companhia Siderúrgica do Atlântico. Hoje, esta companhia era notícia por causa da prisão do senhor Regis Fischner, que, aliás, demorou a ser preso, não estava entendendo por que ele estava abandonando os amigos há tanto tempo, né? Era uma peça fundamental no esquema do governo Cabral. Todos nós sabemos disso. Nós representamos, sabe quando? Em maio de 2010. Situação arquivado pelo Ministério Público. Favorecimento da CSA, na Baía de Sepetiba. Representação para a Procuradora Regional Eleitoral contra Sérgio Cabral. Arquivada. Representação ao Ministério Público contra o trajeto de madrugada das barcas, quando eles cancelam a barca de madrugada que estava no contrato. Vossa Excelência discutiu isso aqui muitas vezes. Em março de 2011, arquivado em 2012. Representação no Tribunal de Contas do Estado contra a SEDAI e a Delta, do senhor Cavendish, hoje, conduzido coercitivamente, né? Apresentado em 29 de junho de 2011, arquivado. Representação ao Ministério Público contra a SEDAI e a Delta, consórcio Nova Operação de Aqua Rio, em junho de 2011, arquivado. Representação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República sobre o Sérgio Cabral e as suas relações com Ike Batista. Sabe quando? Em 2011, arquivado. Preste atenção nos assuntos e nas datas.
São todos os assuntos hoje pertinentes à Lava Jato. São todos os assuntos hoje pertinentes às prisões. Todos estão ocupando a mídia. Nós denunciamos em 2010 e 2011. Nós estamos no final de 2017. Por quê? Que outras autoridades nada fizeram de 2010 até 2017. O problema está no desacordo entre os poderes? Não. O problema está nos acordos que foram feitos ao longo desses 10 anos. Está aqui. Está aqui. São várias denúncias. Todas documentadas. Tem mais. Representação ao Ministério Público contra a FETranspor, Eliomar, e a Rio Ônibus. Em 2012, arquivado. Em 2012, Eliomar, arquivado. Representação no Ministério Público contra empresas beneficiadas no esquema de corrupção da saúde. O secretário está preso. Isso foi em 2012. O Ministério Público arquivou. Está aqui. Ação ao Ministério Público para anular a audiência pública da concessão do Maracanã. Regis Fischer está preso. Uma das denúncias é exatamente a obra do Maracanã. Em 2012. Arquivado. É um arquivo geral. Está aqui. Então não venham me dizer que esses problemas são novidade. Denúncias saíram de dentro deste parlamento. Denúncias oficiais. Denúncias que chegaram a quem tinha que chegar. E que sentaram em cima. E que nunca quiseram fazer porque tinha acordo. Eu não sei qual era o acordo. Que se pronunciem. Que justifiquem o porquê de agora. Tamanho espanto. E por que tamanho silêncio em um passado tão recente? É disso que falamos, senhoras e senhores. Evidente que a responsabilidade, e eu concordo que o PMDB é uma organização criminosa, eu quero dizer que tenho pai e mãe aposentados sem salário. Essa semana, quando estava no olho do furacão aqui fazendo as denúncias e defendi publicamente a manutenção da prisão, porque não cabia a essa casa soltar, minha mãe me liga e dizendo: filho, muito trabalho aí, né? Eu falei: a senhora nem imagina. Ela falou: mas eu estou ligando porque eu estou preocupada, porque agora é que eu não vou receber meu salário mesmo. Porque é essa a cabeça do aposentado, é essa a cabeça do servidor público. Por mais que tenha nojo do que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro, precisa sobreviver, precisa pagar aluguel, precisa comprar remédio, e não vive em situação digna, minimamente digna. É disso que a gente está falando. O que a gente está passando hoje na saúde, na educação, na segurança pública, tem responsabilidade política. Esse grupo tem sim que pagar pelo que fez, porque fez algo muito grave. Acabou com um lugar como o Rio de Janeiro. Não é coincidência ter uma cúpula inteira de governo e de outro governo passado, juntos agora na cadeia. Faz sentido diante do que vivemos nos últimos anos. Agora, não venham me dizer que o que hoje está sendo investigado pela Lava Jato, descobriram agora. Isso já podia ter sido feito há muito tempo. Então, estão aqui todas as datas, todas as denúncias feitas de dentro desse parlamento, por uma oposição que nunca se calou, que sempre denunciou. E eu estou lendo aqui exatamente os mesmos assuntos que hoje levam a cúpula desse bando para a cadeia. Que bom que alguns agora resolveram achar que isto, denunciado desde 2010, é grave. Porque é grave também o silêncio dos últimos anos, não só desse poder, mas de vários outros da redondeza.